Testes para o Covid-19. Vamos falar nisso hoje? Tipos de teste. Eu peço para que vocês deem um pause no final do vídeo, observem a tabela que mostra as curvas de anticorpos de tudo que eu vou falar aqui hoje, tá bom? À medida em que o tempo vai passando e nós vamos enfrentando essa pandemia pelo Covid-19, a gente vai vendo pessoas mais próximas de nós tendo um resultado positivo e, na grande maioria das vezes, se recuperando desse quadro. E apesar da taxa de letalidade desse vírus girar em torno de 2,5%, é claro que nós permanecemos super preocupados e a gente quer saber sobre os testes. E existem basicamente dois tipos de testes, nós vamos falar dos dois tipos aqui hoje. Bom, o primeiro deles é o chamado PCR. Nesse teste PCR, o que a gente procura é a presença do RNA do vírus. E geralmente como é que ele é colhido? Utilizando-se um cotonete recolhendo secreção nasal ou da orofaringe, que é a nossa garganta. Se o PCR vier positivo, significa que você está infectado. Se você repetir e ele for de positivo para negativo, geralmente indica que você não é mais transmissor do vírus. É claro que temos que pensar também na presença de falsos negativos e por isso é importante a qualidade do teste a ser feito. Procurem bons laboratórios. Bom, outro tipo de teste é o teste de anticorpos. Com esse teste você tem um antígeno que é apresentado às nossas células de defesa. O que é o antígeno? É uma parte do vírus. E essas células de defesa ingerem esse antígeno e apresentam para uma outra célula que é chamada célula T. E é feita uma conexão e pode acontecer aí algumas coisas. A primeira delas é a formação de células de memória. A segunda delas é a formação de células T citotóxicas. E a terceira e mais importante é a formação das células B de bola que se transformam em plasma com a formação dos anticorpos. Anticorpo é a palavra que vocês devem guardar, essa é a palavra mais importante dessa explicação. Por quê? Porque são os anticorpos que são recrutados, ou seja, eles são os guerreiros que vão atacar o vírus. Então, nos testes de anticorpo, nós não estamos procurando pelo vírus, mas sim por essas proteínas chamadas de anticorpos. E esses testes que buscam anticorpos não são realizados com aqueles cotonetes que a gente já descreveu no teste do PCR, mas sim através do nosso sangue, geralmente por uma picadinha na ponta do dedo. E o que esse teste de anticorpo vai nos dizer? Ele vai apontar se a presença de um anticorpo chamado IgM existe e da presença de um anticorpo chamado IgG existe ou de ambos. Esses dois anticorpos geralmente aparecem depois de 6 a 7 dias do começo da infecção. E após algum tempo o IgM desaparece, restando apenas o IgG. Se a gente for colocar de uma maneira simples, o IgM aparece em uma fase aguda e o IgG em uma fase crônica. Uma coisa muito importante que todo mundo deve entender é que a presença dos anticorpos, tanto o IgM quanto o IgG, não significa que você ainda não seja um transmissor da doença. Por quê? Porque você pode estar positivo para o PCR e positivo para o anticorpo. Então, o que isso significa? Significa que seu corpo já está fabricando anticorpos, mas que você ainda carrega o vírus e que ainda é uma pessoa que pode transmitir para outras. Então vamos fazer um resumão. Todo mundo precisaria fazer o PCR para procurar a presença do vírus. Se PCR positivo, significa que você entrou em contato com o vírus e que é um transmissor. Deve ficar em isolamento na sua casa durante 14 dias, que é o tempo de transmissão desse vírus, tempo médio. Após essas 2 semanas, repetir o PCR, porque se ele estiver negativo, mostra que você não está mais transmitindo. E se ele estiver positivo, você precisa ainda ficar afastado do restante da população por mais tempo. E junto desse segundo PCR, fazer o teste de anticorpos. Se você tem IgM e IgG positivo, vai mostrar que existem anticorpos agudos e crônicos, e eu colocaria o IgG positivo como uma cicatriz que nós médicos queremos que apareça como indicação que você está imune à doença e que pode voltar ao convívio desde que o PCR esteja negativo. O que a gente quer? PCR negativo e IgG positivo. Esse seria o nosso selo de sucesso.
Mas é possível que haja mutação desse vírus, como acontece com a gripe todos os anos? Sim, gente, é possível. E por isso, quem tem IgG positivo para o coronavírus pode precisar de vacina todos os anos, quando a vacina estiver disponível, como fazemos todos os anos com a vacina da gripe. Por hora, PCR negativo e IgG positivo seria o passe livre para que todos os governos pudessem nos dar para liberar a população para reabertura de escolas, de academias, de shopping, comércio em geral. Mas é possível no nosso país essa quantidade imensa de testes em todos, 2 tipos de testes diferentes e ainda tendo que refazer o primeiro? Ou é mais fácil observar a queda do número de casos e de mortes para que indiretamente a gente possa entender que a quantidade de infectados está caindo? Bom, essas são perguntas que eu vou deixar para vocês pensarem. Um grande beijo e até o próximo vídeo.